Estamos aqui na 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Nanuque para registrarmos as notícias dos bastidores da polícia do último final de semana. Oi, Evandro, bom dia. Nós recebemos informações que na última sexta-feira, 20, foi realizado o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do idoso de 70 anos de idade, suspeito de cometer ato libidinoso em desfavor da neta de 12. Em relação a esse crime, as provas testemunhais e o exame pericial aponta para indícios de autoria? Valdo, bom dia. Nessa última sexta-feira, 20 de outubro, nós nos deslocamos ali para Rua Águas Formosas, uma residência, para cumprir um mandado de prisão em desfavor dessa pessoa, um homem de 70 anos, que estava sendo investigado por esta prática criminosa. E, como você perguntou, os indícios, após uma criteriosa investigação aqui por meio da delegacia especializada, da nossa 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil, o delegado e sua equipe fizeram uma investigação criteriosa, bem feita, e reuniu todos os elementos, todos os indícios de prova da materialidade deste crime. Então, após isso, esse procedimento é encaminhado para o juiz da comarca aqui de Nanuque e expediu, então, esse mandado de prisão preventiva contra esse autor. Então, ficou comprovada a materialidade, em que esse homem de 70 anos abusava de uma criança, que é a sua neta, e ficaram comprovados aí que os fatos ocorriam desde que essa criança tinha 10 anos de idade, atualmente ela tem 12. Então, esse homem agora vai para o presídio regional, fica aí à disposição do juiz que expediu esse mandado. Então, assim, são casos que têm acontecido aqui na região, em Nanuque, na nossa região, na região onde a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil trabalha. Nanuque, César Moraes, Carlos Chagas e a comarca de Águas Formosas. Então, esse tipo de crime está sendo tratado com muita dureza. E é muito importante, Valda, que as pessoas ajudem a combater esse tipo de crime. Como ajudar? Denunciando. A Polícia Civil faz um trabalho de excelência na investigação, porém, essas violências acontecem no âmbito doméstico. Muitas vezes, na sua maior parte, facilita para que o autor possa cometer este tipo de crime, porque é um ambiente mais fechado, as possibilidades são maiores, acaba acontecendo. Então, nós tivemos recentemente alguns indivíduos sendo condenados apenas que ultrapassam os 18 anos de prisão por causa desse tipo de crime, que é o estupro de vulnerável. Alterações recentes na legislação permitiram, então, condenações mais pesadas para esse tipo de crime. E a polícia está trabalhando, todas as instituições aí de segurança pública têm trabalhado para minimizar esse problema. Então, a gente conta bastante com quem possa ajudar e fazer a denúncia. Essas denúncias podem ser feitas de forma anônima, através do 181 ou também do 190 da Polícia Militar. E denunciando, vai ser averiguado esse fato e ajuda bastante a chegar aí e comprovar as materialidades, que é o importante aí para colher todos esses elementos de prova e entregar isso para o Poder Judiciário, para que o Ministério Público prossiga com a ação e possa levar esses indivíduos aí à condenação. Ô Evandro, pelo fato do autor, do suspeito, ser maior de 70 anos, juridicamente falando, existe alguma chance da justiça concedê-lo à prisão domiciliar? Valdo, isso é possível, tendo em vista que a nossa legislação hoje, ela trata de alguns temas que dão um certo privilégio para presos com circunstâncias especiais. Porém, tudo depende lá do correr do processo e a defesa, por exemplo, desses acusados, desses investigados, ou até mesmo se casos forem condenados, e possam fazer os pedidos com base na legislação, tudo aquilo que é permitido. Então, pessoas com idade já mais avançada, questões de saúde, é possível que o juiz possa conceder o cumprimento de uma pena, de uma eventual pena, em regime domiciliar, Mas tudo depende dos atos processuais, envolvendo aí Ministério Público, Justiça, o juiz de direito e também a defesa do acusado. Ô Evandro, na última semana foi registrado um encontro de cadáver característico a duplo homicídio na cidade de Carlos Chagas. De acordo com as notícias dos bastidores da polícia, aparentemente configura-se em duplo homicídio. Como que foi esse caso lá em Carlos Chagas? Sim, Valder, trata-se de um crime violento, do encontro aí de dois corpos parcialmente enterrados em cova rasa na cidade de Carlos Chagas.
A perícia criminal aqui da Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque foi acionada, né, aí na última semana para comparecer então a um local em uma via, né, numa estrada rural que liga Carlos Chagas ao distrito de Presidente Pena, tendo em vista que um vaqueiro, né, um trabalhador aí daquela fazenda avistou urubus circulando ali. Quando eles chegaram mais próximos, né, essa é uma rotina bastante comum em fazendas, ele conseguiu visualizar então o braço para lá de fora e acionou a polícia militar, que posteriormente acionou a perícia criminal, que compareceu então ao local. E no momento que fazia o trabalho com um dos corpos, né, retirando ali, conseguiu localizar um outro corpo também. Então, tratando-se de dois jovens, que ficou confirmado depois que tratasse de dois jovens de 16 e 17 anos, e parentes dessas vítimas, né, reconheceram ali já no local as roupas. Esses corpos foram encontrados amarrados, com as mãos amarradas e amordaçados e com marcas de violência, possivelmente aí, atingidos por disparos de arma de fogo. Então, após o trabalho da perícia criminal aqui da Delegacia de Polícia de Nanuque, os corpos foram encaminhados então para o IML, para exames já médicos legais que vão determinar, né, a causa da morte. A investigação, Valder, vai ficar por conta então da equipe da Delegacia de Polícia Civil de Carlos Chagas, para poder descobrir a motivação e chegar na autoria desse duplo homicídio. É tratado assim como duplo homicídio, tendo em vista que os corpos foram encontrados com marcas de violência. Então, após toda essa investigação, ficando constatada aí as circunstâncias que envolveram esse fato, possivelmente chegando na autoria, será encaminhado esse inquérito para a Justiça, né, para prosseguimento da ação criminal. É possível que possa se tratar aí de crimes relacionados ao tráfico de drogas, tendo em vista desses menores já terem aí ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de drogas, né? Ô Evandro, em relação a essas vítimas, qual região eles residiam? Valdir, a princípio, né, são pessoas da cidade de Carlos Chagas, são indivíduos que residiam ali na cidade de Carlos Chagas. Então, vamos relatar então algumas ocorrências que são trabalhadas aqui na Delegacia de Plantão da cidade de Nanuque e também na Delegacia de Plantão da cidade de Águas Formosas, né? No caso aí, o plantão digital. Neste último sábado, 21 de outubro, um homem de 26 anos ele foi preso em virtude de um mandado de prisão em aberto. Ele foi preso na rua Ataliba de Oliveira, no bairro Estela Matutina, aqui em Nanuque. E esse indivíduo, ele possui inúmeros registros policiais pela prática aí de crime de roubo e lesão corporal e responde a esses processos aí na justiça. E esse indivíduo então foi preso em virtude desse mandado de prisão, foi encaminhado ao presídio regional e essa prisão vai ser comunicada ao juiz responsável pela expedição desse mandado. Quando a gente relata, Valdir, mandado de prisão ou cumprimento de mandado de prisão, trata-se de procedimentos da investigação que são encaminhados para a justiça e conseguem comprovar indícios de autoria desses indivíduos. Então, nesses casos, é solicitado ao juiz, né, o delegado requer a prisão preventiva desse indivíduo, o Ministério Público também atua, e expedido esse mandado, então esse mandado fica em aberto nos sistemas da polícia e quando esse indivíduo é encontrado, ele é preso. Então é por isso que a gente fala do cumprimento dos mandados de prisão, que normalmente é desdobramento das investigações policiais, né, levadas a cabo aqui pela Polícia Civil da cidade de Nanuque. Um caso aqui agora de violência doméstica, nesse último dia 18 de outubro, né, na quarta-feira passada, a Delegacia de Plantão também recebeu uma ocorrência tratando-se de casos de violência doméstica, que um autor de 31 anos de idade ele foi preso, né, por um crime de dano, né, praticou crime de dano em objetos aí pertencente à sua ex-companheira e também pelo crime de lesão corporal, tendo em vista as agressões. A companheira, que é vítima, ela tem 27 anos, né, e esse caso aconteceu na rua Rio Paranapanema, na cidade de Serra dos Aimorés. Então foi lavrado um expediente apartado de medidas protetivas solicitado aí pela vítima, que concede a ela alguns benefícios de proteção, que a lei determina, inclusive, né, e que o delegado de polícia já pode conceder já no início aí da ocorrência. E um deles sendo, por exemplo, o afastamento desse indivíduo do lar. Então, são casos aqui que acontecem na nossa região, que eles são acompanhados de perto pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui da cidade de Nanuque. Então, casos aí que a gente tenta trabalhar para minimizar também na nossa região, minimizar esses casos de violência ocorridos aí no âmbito doméstico. Inclusive,
eles estão sendo penalizados aí com maior rigor hoje pela legislação. Continuando os relatos, teve também o cumprimento de um outro mandado de prisão preventiva na quarta-feira passada também, 18/10. Esse caso aconteceu na rua Itambacuri, no centro da cidade de Nanuque, em que um homem de 37 anos foi preso em razão desse mandado de prisão. E esse preso responde também na justiça a diversos processos criminais por crimes aí de receptação, uso de documento falso e falsificação de documento público. Casos também que acontecem na nossa região. Então, tratando-se de crimes reiterados, essas práticas reiteradas, expedidos esses mandados de prisão pela justiça, então é cumprido aí através das polícias aqui, das instituições de segurança pública da cidade de Nanuque. Então, esse indivíduo foi encaminhado ao presídio regional, onde fica agora à disposição da justiça aí já no âmbito do processo criminal. Relatando então mais um caso aí de violência doméstica que aconteceu no último dia 19 de outubro, quinta-feira passada, em que a delegacia de plantão aqui da cidade de Nanuque recebeu esta ocorrência, em que um homem aí de 57 anos foi conduzido pela prática aí dessa violência contra ex-companheira. Trata-se de um homem aí de 57 anos, o caso aconteceu na rua Itaubim, no bairro Getúlio Vargas, aqui em Nanuque, e a vítima é uma mulher aí de 43 anos e ela relatou que está em processo de separação com esse ex-companheiro, mas que os dois entraram em atrito e ele veio a proferir então algumas palavras, agressões e esse caso agora está sendo acompanhado de perto aqui pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, por se tratar também de mais um caso aí de violência doméstica. A característica da violência doméstica é no âmbito do casal, ou ex-casal, que esse companheiro agride a sua ex-companheira ou companheira pelo fato simplesmente dela ser mulher e também no contexto aí incluindo aí as relações afetivas. Walder, uma outra ocorrência que aportou aqui na delegacia de plantão da cidade de Nanuque no último dia 16 de outubro, segunda-feira passada, relacionada ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Esse fato aconteceu na rua Camilo Said, no bairro 7 de setembro, em que dois jovens aí de 21 e 24 anos eles foram presos em flagrante e autuados pelo crime de tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo. Um outro homem que estava no local conseguiu evadir e pulou dentro de um rio que tem na região. Esse grupo foi encontrado acampado em uma região aí que fica entre o bairro 7 de setembro e o bairro Santa Helena. Essa mata tem uma vegetação densa ali. Então esse grupo foi encontrado nessa localidade, surpreendido, e uma dessas pessoas que estavam ali conseguiu evadir, dois foram presos. Um dos autores preso é foragido da justiça, estava com mandado de prisão em aberto. Então foi cumprido esse mandado em seu desfavor e ele está sendo investigado por crimes aí de homicídio, tráfico de drogas e outros tipos de crime. Inclusive, ele é apontado aí como uma das lideranças de uma facção criminosa que atua naquela região. Então, esses dois indivíduos foram encaminhados para o presídio regional local, onde fica agora também à disposição da justiça. E olha só o material que foi apreendido, o material ilícito apreendido com esses indivíduos realizado ali pela Polícia Militar. 750 pedras de substância semelhante a crack, 138 buchas, uma barra prensada e diversas porções de substância semelhante a maconha, porções de substância semelhante a cocaína, 139 porções de substância semelhante à droga que a gente conhece como nome de haxixe, 2 balanças de precisão e diversas embalagens que são materiais aí comuns para o preparo e a embalagem das drogas para serem comercializadas. Todo esse material, Walder, ele é apreendido, trazido para a delegacia de polícia, ele passa por uma perícia, no primeiro momento, passa por uma perícia, e esse material todo também é encaminhado para uma perícia mais avançada para determinar aí todas as substâncias ilícitas aí que foram encontradas aí. Foi encontrada também uma pistola calibre 9mm, o carregador para essa pistola, 12 cartuchos intactos de calibre 9mm, um revólver calibre 38, os 6 cartuchos intactos aí desse revólver calibre 38 e além de 3 aparelhos de telefone celular. Então, assim, percebe-se aí uma organização desse grupo que estava naquele local preparando droga e fortemente armados, Então foi feita essa prisão em flagrante, encaminhado esses indivíduos agora para o presídio regional local. Evandro, você mencionou que esses indivíduos são do bairro Santa Helena, contudo eles foram presos no bairro 7 de setembro. E a gente tem conhecimento que existe uma guerra do tráfico entre os bairros.
Você como policial civil, investigador, você tem conhecimento que se existe alguma associação para o tráfico entre o bairro 7 de Setembro e o bairro Santa Helena? A princípio, Valder, é o seguinte, foi identificada, né, uma facção criminosa que atua nesses dois locais, né, tendo em vista aí que eles foram encontrados numa área bem divisa entre os dois bairros, né. Então é de conhecimento já aí que existe a incidência de uma facção criminosa conhecida pelo Terceiro Comando Puro, que tem atuado aí nessas duas regiões. Agora, dois casos aí de ocorrências da região já de Águas Formosas, né, que pertence à nossa circunscrição também. No último dia 17 de outubro, na última terça-feira, no município ali de Umburatiba, ocorreu uma tentativa de homicídio, né? Esse fato ocorreu na rua José Quaresma da Costa, no distrito de São Pedro do Pampã, que é o distrito do município de Umburatiba. E segundo informações preliminares, a motivação teria sido a descoberta pela autora, né, de um relacionamento extraconjugal de uma outra mulher que mora nesse distrito. Então essa autora se deslocou para lá, né, essa autora de 45 anos, que mora na cidade de Machacaliz, teria se deslocado para a localidade de São Pedro do Pampã e teria praticado aí alguns atos de violência, né? Então ela se deslocou até o distrito de São Pedro do Pampã e informações dão conta de que agrediu a vítima, né? Essa vítima é uma outra mulher de 41 anos e agrediu essa vítima possivelmente com uma faca, que não foi encontrada, mas foram encontrados outros objetos. Então essa mulher, né, essa mulher que reside em Machacaliz, ela foi presa então em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. A vítima estava com ferimento na cabeça, foi encaminhada também para um hospital local para atendimento médico. Então, recebida esta ocorrência aqui no plantão da cidade de Nanuque, né, após a finalização então desse procedimento de prisão em flagrante, essa autora presa foi conduzida pela própria Polícia Civil para o presídio feminino da cidade de Teofotone, tendo em vista que aqui Nanuque não suporta, não atende, né, não recebe as mulheres presas. Então, na cidade de Teofotone foi encaminhada essa presa, onde ela fica agora à disposição da Justiça. Esse procedimento ele é investigado e apurado todo ele pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Águas Formosas e também a Justiça da cidade de Águas Formosas, onde agora essa presa fica à disposição. Valder, é um outro caso aqui que aconteceu na cidade de Crisólita, né? Crisólita é um outro município que pertence à comarca de Águas Formosas, né? Essa comarca de Águas Formosas ela tem 7 municípios. Então nós temos a nossa Delegacia de Polícia Civil lá, né, com a doutora Aquinoan, a delegada de polícia de lá, e crimes relacionados nessas circunscrições, eles são atendidos pela Delegacia de Águas Formosas ou também pelo plantão aqui em Nanuque, né? Então os fatos acontecidos ali pertencem então à Delegacia de Águas Formosas e a comarca, né, judicial de Águas Formosas também. Então esse fato aconteceu na praça José Quaresma da Costa, que foi no centro de Crisólita. O fato aconteceu aí no centro da cidade de Crisólita, em que um autor de 24 anos, né, tratando-se aí de um indivíduo aí de alta periculosidade, tendo em vista que esse indivíduo tem uma vasta ficha criminal e responde por diversos crimes na justiça, por tráfico de drogas e roubo. Esse indivíduo teria saído da prisão recentemente, em que ele foi preso, inclusive, por ter praticado um crime de lesão corporal há tempos atrás. Ele saiu da prisão e se dirigiu a uma residência na cidade de Crisólita e teria ameaçado uma mulher de 52 anos, sendo que essa mulher é a esposa da vítima que ele havia agredido anteriormente. Então, feita essa denúncia, o policiamento chegou naquele local e encontrou então esse indivíduo que teria praticado o crime de violência contra a vítima lá. Ele foi preso então e conduzido novamente para a Delegacia de Polícia Civil, onde ele foi autuado, né, onde ele foi autuado também pelo crime de lesão corporal, tendo em vista que ele utilizou um pedaço de madeira para agredir os policiais. Então ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão, foi ratificada a sua prisão em flagrante e ele retornou agora para o Presídio Regional de Águas Formosas, onde fica também à disposição da Justiça para responder por mais esses crimes que ele praticou.